Olá, você que está aqui no canal do Infomoney no YouTube. Eu sou Andressa Durão, economista do ASA, e hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês o que a gente viu ao longo das reuniões do FMI dessa semana. O foco, obviamente, foi a disputa, entre China e Estados Unidos no que tange às tarifas. Então, o tema dominante aqui no FMI foram as tarifas do Trump e também alguns resquícios do que pode vir aí para frente em relação às políticas do governo. Mas o tema geral foi Trump. De início, o que a gente teve mais de discussão foi em relação a principalmente a política monetária, dado que é consenso que a gente vai caminhar para uma recessão nos Estados Unidos. Então, a pergunta que fica é o que o Fed vai fazer num contexto em que a gente tem uma recessão, mas que o primeiro movimento é de um aumento na inflação. Então, essa discussão que a gente se encontra já há algumas semanas em relação ao que o Fed deveria fazer nesse momento sobre pesar mais na inflação ou no emprego, ela ficou muito em alta aqui nas reuniões. Então, agora a gente caminha mais para um ambiente em que a gente tem um viés maior para uma recessão mais grave. Então, a gente está com um consenso, as pessoas todas achando que a gente vai caminhar para uma recessão, mas o viés é de ser ainda pior do que o esperado. Então, consequentemente, o viés é para uma política monetária mais dove, um juro menor. O Fed precisaria ser um pouco mais agressivo. Claro que ainda existe muita incerteza sobre quanto que vai bater na inflação, se a inflação vai ser muito alta, mas principalmente também quando é que os dados de mercado de trabalho vão começar a responder a essa recessão, a essa incerteza, e aí sim o Fed começar a cortar. É consenso também que o Fed vai demorar um pouquinho, porque primeiro os dados vão precisar bater no mercado de trabalho, e por mais que a gente já tenha algum indício de que empresas já estão sentindo os efeitos, elas ainda não estão demitindo. Então, provavelmente o Fed vai começar a cortar mais para o meio do ano, para o segundo semestre, e não já na próxima reunião de maio. E, além de política monetária, eu acho que dá para a gente comentar um pouquinho também sobre o que vem a seguir, já que agora a gente está num momento em que o pior em relação às tarifas já teria passado, ou seja, as tarifas agora elas só tendem a cair, principalmente em relação à China, e a gente entraria num momento em que haverão acordos que podem demorar para serem finalizados, mas pelo menos o risco de piora em relação às tarifas seria eliminado. Então, a partir de agora, o que a gente viu aqui, e muitos integrantes da Casa Branca, pessoas próximas ao governo falando, é que eles querem agora caminhar para um segundo momento desse governo, que seria a parte dos impostos. Então, acho que o foco do mercado vai começar a mudar um pouco também. É claro que a gente vai acompanhar as discussões relacionadas às tarifas, a acordos e tudo que o Trump vai falar ao longo dos próximos dias, mas o foco pode e tende a mudar para o Congresso, o que o Congresso vai conseguir fazer em relação a cortes de impostos, possíveis aumentos de outros impostos e também em relação aos cortes de gastos. Então, agora a gente fica esperando aí os próximos movimentos e o resumo aqui para vocês é que a gente tende a ter aí também um fiscal pior, porque no final a gente já tenderia a imaginar que o governo poderia ser um governo que ia piorar o fiscal, aí a gente ia ver um aumento do déficit, porque eles não iam conseguir compensar a extensão e cortes de impostos que eles querem fazer, mas quando a gente vem para cá e entra num consenso de recessão, isso também ainda piora mais o fiscal. Então, eu acho que, além da questão da política monetária, o Fed talvez precisasse ser um pouco mais agressivo com cortes de juros, mas não nesse primeiro momento. Além dessa mudança na agenda, acho que falar um pouquinho de fiscal também é interessante, sempre surge esse assunto e a gente sai daqui com a sensação de que vai ser ainda pior. A gente caminharia para um nível de dívida nos Estados Unidos que se torna cada vez mais insustentável, uma trajetória aí ascendente da dívida, um fiscal pior que provavelmente não vai ser resolvido. É isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.